é muito interessante voltar ao tempo, porque na mesma medida em que é muito incrível ter 20 e poucos anos, é quase apavorante imaginar que nessa altura da vida a gente sabe muito menos coisas, né? E tem um mundo para ser desbravado. Eu cheguei em São Paulo com 24 anos, e nesse ano eu fiz 25. Então eu fundei o Sátiros com o Rodolfo aos 24 anos. E era outro tempo, a gente está falando de 1989. Primeiro que o modus operandi do teatro era outro, completamente diferente do que é hoje. Não se falava em teatro de grupo, havia um teatro institucionalizado, digamos assim, que era feito por atores e por profissionais que frequentavam as grandes redes de televisão. Nessa época não tinha só a Rede Globo fazendo dramaturgia. Nessa época investiam-se na dramaturgia de maneira mais contundente, então havia novelas na Globo, na Bandeirantes, havia a TV Manchete, a SBT. Todas essas emissoras apostavam muito em teledramaturgia, todas tinham novelas, várias novelas, e o teatro era povoado por esse pessoal que fazia telenovelas. Então, a ideia de se pensar num teatro que fosse completamente independente desse circuito era quase que suicida. E foi mais ou menos exatamente nesse ambiente que a gente surgiu e floresceu. Com muita dificuldade no início, porque como os jornais tinham bastante influência nesse momento, não havia internet, obviamente, então nós éramos conhecidos pelas críticas e pelas matérias nos grandes jornais. Também havia muitos jornais na cidade. E como que a gente fazia? O release ele era redigido numa máquina de escrever. Depois a gente tirava fotocópias desses releases e a gente colocava algumas fotos anexadas a esse release e colocava dentro do envelope que era direcionado aos editores de cultura, aos críticos, e a gente fazia um périplo visitando as redações dos jornais. Então o trabalho era tete a tete, com muitas dificuldades, porque fotocópia era muito caro, envelope era muito caro, fotografias eram caríssimas e artigo de luxo naquele momento. Eu me lembro que quando a gente fez Site à Noite com os Professores Morais em 1990, a gente não tinha dinheiro para pagar um fotógrafo e a gente foi no Shopping Eldorado, havia aquelas máquinas de tirar fotos antigas, eu acho que ainda existe, assim, que você põe umas roupas lá de época e posa para uma foto que sai sépia, enfim. Eu me lembro que o cartaz de Site à Noite com os Professores Morais e a fotografia de divulgação nossa foi feita numa dessas máquinas no Shopping Eldorado, porque nós não tínhamos dinheiro para contratar um fotógrafo. A fotografia também era produzida de um outro jeito, né? Não com essa velocidade que a gente conhece hoje. Enfim, nós nos apresentávamos a esses editores de cultura, a esses críticos, e era assim que a gente apostava numa boa divulgação. Obviamente que sempre existiram grandes profissionais da comunicação, mas nós não tínhamos dinheiro para pagar esses profissionais, então todo esse trabalho era feito por nós, pelos atores desse grupo. E era algo que de todo eu achava interessante, eu gostava desse trabalho. Então quem comandava esse trabalho desde sempre dentro do Sátiros fui eu, exatamente dessa maneira: máquina de escrever, release, fotocópia, comprava envelopes, reproduzia algumas fotos e mandava para o pessoal da imprensa, e torcendo muito para que fosse publicada alguma foto ou alguma notícia daquele trabalho que a gente estava fazendo. A gente sempre teve uma relação muito bacana com a imprensa, assim. Eu acho que talvez porque a gente entendeu também desde o início que
Ali estava a alma de uma história que precisava ser conduzida de maneira séria e estratégica, digamos assim. Então, a gente, nesse período aí, 89, 90, 91, nós conseguimos muita coisa na imprensa. Eu me lembro, todas as peças que a gente fazia, a gente tinha críticas nos grandes jornais. Rapidamente a gente também já foi indicado e recebeu vários prêmios importantes. A primeira peça que a gente fez, a gente já ganhou o prêmio PCA. E a partir disso a gente sempre teve um bom trânsito entre as editorias de cultura, os fazedores de cultura, os críticos, porque é muito difícil também você, de repente, surgir num panorama tão complexo que desde sempre foi o Teatro Nacional. Mas a gente também estava sempre muito antenado ao que estava acontecendo com o nosso tempo. Eu me lembro que nesse exato momento surgiu o fax. Início ali, final dos anos 80, 90, então a gente passou a se comunicar por fax. Eu acho que as gerações atuais nem imaginam o que deve ser um fax, mas era uma comunicação mais rápida, mais dinâmica. E eu acho que o que aconteceu com a gente é que a gente sempre teve muito antenado às questões que estavam acontecendo com o nosso tempo. Eu me lembro quando a gente comprou o primeiro fax nosso, nós trabalhávamos no Teatro Bela Vista, provavelmente ali por volta de 1990. Eu me lembro de amigos, eu me lembro de colegas que achavam que era demais uma companhia de teatro como a nossa ter um fax. E criticado um pouco por isso, né? E eu me lembro de ter empreendido essa luta, comprado esse fax, sei lá, em 48 vezes, uma loucura, assim, porque era muito caro, mas era um jeito que nos aproximava desses críticos, dessas editorias de cultura. Imediatamente, quando surgiu a internet, a gente também já estava conectado a essas tecnologias que começavam a surgir nesse momento. Nós estamos falando agora de 1994, quando os sátiros criam o primeiro site na internet. Nós somos a primeira companhia de teatro brasileira a ter um site na internet. Esse site foi hospedado num domínio português, porque nesse momento a gente também trabalhava em Portugal. E sátiros.esotérica.pt era o nosso endereço. E imediatamente a gente começou a se comunicar através da internet, né? Os nossos primeiros e-mails surgiram nesse período. O meu primeiro e-mail era .pt, porque eu estava em Portugal, mas imediatamente aqui no Brasil a gente também já se aproximou do UOL, e ivancabral@uol.com.br surge em 94. Os sátiros@uol.com.br surge nesse momento, e é interessante falar sobre isso porque até hoje nós temos esses e-mails. Eu não consegui ainda me desvincular do UOL por uma questão afetiva mesmo, assim, porque é muito tempo, né? São 30 anos com o mesmo endereço. Mas enfim, a gente imediatamente já começou a trabalhar com a internet. Na Europa, essas questões já estavam um pouco mais avançadas. Então, na Europa a gente já tinha, além da internet que já funcionava, os e-mails que a gente já trabalhava. Eu me lembro que os primeiros telefones celulares que eu tive são europeus, porque essa tecnologia chegou lá primeiro. Eu me lembro de como surgiu o primeiro celular na minha vida. Eu acho que a gente está falando ainda em 94 talvez, mas eu ganhei um celular por assinar um jornal. Era o Jornal Público de Portugal. Então você assinava o jornal e ganhava um celular. Isso era uma loucura, assim. Como que ganha um celular, né? Era caríssimo.
Mas de qualquer forma o celular na Europa se popularizou muito mais rapidamente do que no Brasil. Eu me lembro que eram tijolões, mas eu me lembro que o meu primeiro celular no Brasil, dos meus amigos, eram todos desse tamanho, o meu já era menor. Mas a gente já começou então a se utilizar também de celular para se comunicar com os jornais, com os críticos, etc. Também me lembro que a primeira grande turnê que a gente faz foi em 93, exatamente. A gente vai trabalhar no festival de Avignon, o Avião Off, Edimburgo, Fringe. A gente passa por Londres, a gente vai para Cambridge, a gente viaja para Espanha, França, Bulgária, Ucrânia. Toda essa turnê nossa aí, ela foi feita já com fax, sobretudo, e em alguns casos com e-mail. Então, mas sempre com o mesmo modus operandi, digamos assim. O release batido à máquina, fotocópia desse release, anexado a ele algumas fotos, dentro de um envelope grande, e a gente mandava esse material para os editores de cultura. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer essa viagem, me lembro bem, a gente de Lisboa se comunicando com a França, na França, através de correio, se comunicando com Edimburgo, com Londres, enfim. E acho que essa foi o nosso grande aprendizado, tratar com singularidade esses editores de cultura, sobretudo, esses críticos, sobretudo. Porque, mesmo que a gente estivesse distante, a gente sabia que lá no The Times, em Londres, havia uma pessoa responsável pela parte editorial da cultura e havia os seus críticos, etc. Então a gente comprava o The Times, ia lá no caderno de cultura, via quem eram esses profissionais, pegávamos o endereço desse jornal e mandávamos correspondência. Eu acho que pouca gente fazia isso, na verdade. Bom, o que resultou? Resultou que a gente sempre teve acesso a essas pautas, digamos assim. Então, quando a gente chega em Avignon, a gente é notícia. Quando a gente chega em Edimburgo, a gente é notícia. Porque a gente já antecipadamente tinha conversado com esses críticos que a gente nem imaginava quem eram, etc. Mas toda essa turnê nossa, que a gente está falando ainda do início dos anos 90 ou meados dos anos 90, ela foi fartamente anunciada em grandes jornais, por onde a gente passou. E a gente recebeu críticas também nos maiores jornais desses lugares, porque a gente se antecipou na divulgação. Assim a gente chega na Praça Roosevelt no ano de 2000. O trabalho todo de comunicação nesse momento, a gente entendeu que a gente não tinha fôlego para fazer esse trabalho, então a gente colocou no nosso orçamento, naquele momento, que a gente precisava de uma assessoria de imprensa. Foi a Fernanda Teixeira, Arte Plural, contratada por nós, e foi a Fernanda quem fez esse trabalho aí, hercúleo, de contar para as pessoas que um grupo começaria a partir daquele momento a habitar a Praça Roosevelt. E ali com a Fernanda, trabalhando com ela, eu também fui percebendo qual era o jeito dela trabalhar. E era mais ou menos esse mesmo jeito. Ainda release escrito, nesse momento já tinha computador, a gente já escrevia o release no Word, mas não mudava muito, porque a gente tinha que fazer as cópias, anexar as fotografias e endereçar isso a esses críticos, a esses editores de cultura, a esses repórteres e tal. Mas a gente já percebeu também que nesse momento o e-mail ele já estava mais popularizado, assim, já era um lugar onde a gente podia habitar.
E novamente, criar um banco de dados com o nome desses veículos, os seus contatos. Nesse momento também o celular, aqui no Brasil já estava mais possível, ainda era difícil porque era muito caro, uma ligação com o celular. A gente tinha celular mais para receber chamadas do que para fazer chamadas. É interessante isso porque era caríssimo se comunicar através do celular. Mas começava a aparecer ali alguns pontos interessantes. Eu acho que o mundo que a gente conhece hoje, digital, eu acho que ele começa ali no início dos anos 2000 com os blogs. Os blogs eu acho que são mais próximos da ideia de rede social que a gente possa trazer como exemplo aqui, né? O que eram esses blogs? Era um espaço pessoal de cada um. Nós tínhamos os nossos blogs. O meu era Terras de Cabral, o meu era disponibilizado no UOL, mas vários outros portais ofereciam esse serviço gratuitamente, né? E o blog era então, ok, eu vou lá e vou escrevendo o que está acontecendo na minha vida, né, diariamente, como um diário. Mas esses blogs são conectados a outros blogs, então nós falávamos muito entre nós blogueiros. Eu me lembro que nesse momento, Fernanda Dumbra, Mar Bortolotto, Leona Cavalli, Dionísio Neto, Alberto Kuzik, Laerte Kessimos, Cléo de Pares, nós éramos a turma dos blogs. Então, nós nem éramos amigos exatamente, não nos conhecíamos exatamente, mas a gente, muito bem, mas a gente se falava através dos blogs. Então, tinha um post e depois tinha lá os comentários e a gente ia se comunicando. Eu entendi nesse momento que o blog era um espaço de divulgação muito importante para uma companhia de teatro ou para um jovem ator como eu naquele momento. Então, eu refleti muito nos meus blogs, eu falei muito sobre o processo de criação, eu falei muito sobre questões filosóficas, sociológicas, do nosso trabalho. Nesse momento eu estava fazendo mestrado também na USP, na ECA. Eu trouxe muito para os blogs uma reflexão de um jovem criando, pensando no mundo e tal. Eu acho que os blogs ali trouxeram a ideia que a gente tem hoje de rede social, né? E a primeira que surgiu para a gente, eu já pulei aí todo o IRC, o MIRC, que estava ali nos anos 90 em perspectiva para a gente. Para vocês terem uma noção, nos anos 90, para entrar, as primeiras vezes que eu entrei na internet no Brasil, a gente fazia uma ligação para o Rio de Janeiro, para algum, eu me esqueci o nome desse órgão do governo, mas você ligava para um ministério qualquer de comunicação do Rio de Janeiro, que disponibilizava um sinal para você entrar na internet. E você navegava na internet pagando uma ligação interurbana. Então era muito caro também entrar na internet lá no começo. Mas nos anos 2000 ali, que é esse momento dos blogs, a internet já está mais popularizada, não é um serviço tão caro, embora também nunca fosse tão barato, mas aparece o Orkut. E a gente está ali no início dos anos 2000, talvez 2003, mais ou menos 2004, não sei, talvez até um pouquinho antes, mas o Orkut então era um espaço que é muito parecido hoje com o Facebook, um espaço onde a gente se conecta entre redes, e ali a gente vai criar comunidades, ali a gente vai se conectar uns aos outros. E para mim, essas redes sociais desde esse momento, elas eram um mecanismo, um material, uma ferramenta de trabalho. Eu sempre entendi isso, que mais do que estar ali fazendo brincadeiras, e eu estava criando um local potente para o meu trabalho. E é até hoje e é assim até hoje. Por exemplo, quem olha hoje para as minhas páginas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, podem pensar que estão conhecendo intimamente até uma pessoa. Mas eu sou super cuidadoso com a minha vida pessoal, então
raramente eu posto coisas que falem sobre mim. Eu acho que eu vou até os meus bichos, eu acho que eu vou até um ponto, mas a partir daquele ponto eu não passo. Sou muito cauteloso assim nas minhas postagens, então elas giram em torno de uma personagem fictícia, né, de um Ivan que não existe, que vai falar sobre o seu processo profissional basicamente. E mesmo quando esse Ivan traz alguma coisa pessoal, né, por exemplo, ontem eu publiquei uma fotografia junto com o Contato Caligares, que era um grande amigo meu, que morreu recentemente, e era uma lembrança que o Facebook me trazia de 10 anos. Então eu trouxe dizendo, que saudade. Mas por mais emocional que essa imagem possa parecer, e que esse post possa significar para quem estiver vendo e tal, eu ainda estou lembrando que eu tive, durante muitos anos, uma relação muito intensa e profunda, profissional, sobretudo, com um cara do tamanho do Contato Caligares. O que eu quero passar para você, muito mais do que um amigo chorão, um amigo saudoso, eu quero que vocês se lembrem que o Contato Caligares era um colega de trabalho meu, foi meu chefe durante anos, e muito importante, e obviamente que todo o trânsito que eu faço profissionalmente na minha vida ou na vida do teatro e da cultura brasileira também passa por um olhar de um homem como Contato Caligares, por exemplo. Então, uma imagem que poderia ser vista no primeiro momento como algo absolutamente pessoal e confessional, eu quero que valorize aí as minhas relações e como eu transito com elas na minha vida, e que é sobretudo o lugar desse homem de teatro que é Ivan Cabral. Mas eu acho que a grande mudança vem ali no Orkut. Sim, a gente entende o que são essas redes sociais. Eu continuo com o blog até hoje eu tenho testecabral.com.br desde esse momento. É um espaço confessional meu. Talvez no blog até eu fale muito mais e me apresente muito mais de maneira singular e pessoal do que nas minhas redes sociais. Mas eu acho muito importante que a gente tenha lugares de acesso, que as pessoas possam nos acessar, que exista um lugar onde as pessoas possam falar com você. Eu acho isso fundamental. Mas basicamente ainda tentando o respeito dessa interlocução, né? Então, quando um espectador entra em contato comigo, quando um jornalista entra em contato comigo, quando um crítico fala comigo, eu preciso reservar a essas pessoas o melhor de mim, né? O melhor do meu respeito, o melhor da minha disponibilidade em falar e trocar com essas pessoas, porque nós somos muito pequeninos, né? Eu comecei falando que o teatro onde eu iniciei era eu surgi num mundo de titãs, né? Porque eram os grandes atores da Globo que faziam as novelas, se popularizavam e saíam viajando pelo Brasil. E nós éramos o contrário disso, éramos desconhecidos totalmente, ilustres desconhecidos, que queria se colocar para o mundo, né? De alguma maneira, de alguma forma. Então esse jeito da artesania, esse jeito de fazer o release, fotocopiar, pôr no envelope junto com fotos, é um jeito que eu ainda, até hoje, 35 anos depois, 35 anos no teatro profissional, eu continuo fazendo e pensando que esse é o melhor caminho. Acho que a gente precisa vencer etapas, nunca queimá-las. E vencer etapas é sim aceitar que o mundo está em constante ebulição, muitas coisas ainda surgirão, aparecerão e que nos fazerão querer estar próximo delas, porque a gente precisa sim conquistar um espaço, conquistar o olhar de vocês que nos acompanham, que trabalham conosco, porque vocês são autores do nosso trabalho, né? Quando o público se senta nessa plateia,
ele está coautorando o meu trabalho, né? Então a risada dele, a emoção dele que vai me colocar em algum lugar. Então, e para mim hoje as redes sociais elas são fundamentais. A gente precisa de interação, a gente precisa chamar atenção, a gente precisa trazer para próximo da gente cada vez mais esses coautores dos nossos trabalhos, né? Então, toda vez que vocês ouvirem falar numa rede social ou num jeito diferente de se colocar no mundo, não queimem essa etapa. Vocês vão precisar vencê-las, sabe? Se a gente não tivesse tido o Orkut, a gente não teria tido a dimensão do Facebook e a gente não teria entrado no Instagram, por exemplo. Então, acompanhar esse movimento, né, ele é muito